O reinado de Zedequias é um capítulo complexo e significativo na história de Judá, marcado por conflitos, alianças políticas arriscadas e o destino trágico de Jerusalém. Governando de 597 a 586 a.C., Zedequias, filho do rei Josias, assumiu o trono em um período de instabilidade e pressão externa. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes do reinado de Zedequias descrito na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Zedequias era filho do rei Josias e foi o terceiro entre seus irmãos a assumir o trono. Antes dele, seus irmãos mais velhos, Jeoacás e Jeoaquim, já tinham sido reis de Judá. Seu sobrinho Joaquim também havia reinado antes dele, e foi rei de Judá por 3 meses. Mas depois foi deposto e levado junto com sua família e oficiais para a Babilônia. Depois de depor Joaquim, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Matanias como rei de Judá, mudando seu nome de Matanias, que significa dom de Javé, para Zedequias, que significa justiça de Javé. Como os homens mais importantes de Jerusalém foram levados para o cativeiro na Babilônia, o rei Zedequias ficou como governante dos que permaneceram. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias de Líbna. Sua história está registrada na Bíblia, nos livros de 2 Reis, capítulos 24 e 25, 2 Crônicas, capítulo 36, e em várias passagens do livro de Jeremias, como nos capítulos 29, 34 e 52. Apesar de aparentemente o reino herdado por Zedequias parecer tranquilo, a situação era bem difícil de controlar. Com o tempo, a corte de Zedequias se revelou ser um centro de conspirações contra a Babilônia. Além disso, no 4º ano de seu reinado, o rei Zedequias recebeu em Jerusalém a visita de representantes de alguns povos para propor uma conspiração conjunta contra Nabucodonosor. Na ocasião, o profeta Jeremias se opôs a esse plano e exortou que Deus era quem havia entregado as nações a Nabucodonosor, e qualquer um que tentasse se rebelar a esse domínio pereceria. Mas entre o 7º e 8º ano de seu reinado, o rei Zedequias se aliou ao Egito. E essa aliança foi entendida como completamente desleal por Nabucodonosor. E o resultado foi a invasão da Palestina e o cerco de Jerusalém. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao Vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia, onde permaneceu preso até sua morte. No livro de 2 Reis, no capítulo 25 e versículo 8, diz que em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Era impossível calcular o peso do bronze das 2 colunas, do mar e das bases móveis para levar água. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor nos dias de Salomão. O capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas.
Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá, 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, em Ribla. E ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicam, filho de Safã, como governador do povo que ele havia deixado em Judá. Quando os comandantes do exército e seus homens souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, foram vê-lo em Mispá. Gedalias jurou a eles que os oficiais babilônios não tinham intenção de lhes fazer nenhum mal, e que não eram para terem medo, e sim servirem o rei da Babilônia, e tudo lhes iria bem. Mas no 7º mês desse mesmo ano, Ismael, filho de Netanias, que era da família real, foi com 10 homens a Mispá e matou Gedalias. Também matou todos os judeus e babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo de Judá fugiram para o Egito, com medo do que os babilônios lhe fariam. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 21, diz que cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos de exílio, conforme o profeta havia anunciado. Esse foi o trágico fim do reinado do último rei de Judá. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o reinado de Zedequias descrito na Bíblia. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.